Você está a um vídeo de distância de se tornar inquebrantável. A vida não vai parar de te testar. As crises vão continuar chegando, os obstáculos vão surgir no pior momento, e o caos nunca vai pedir permissão para entrar na sua vida. Mas existe uma diferença brutal entre quem é destruído por essas tempestades e quem se torna mais forte através delas. A maioria das pessoas busca apenas resistir aos golpes da vida. Mas existe um nível acima disso, um estado onde cada problema te fortalece, onde cada crise te aprimora, onde o caos se torna combustível para sua evolução. Esse estado se chama antifragilidade, e você está prestes a descobrir exatamente como alcançá-lo. Neste vídeo você vai aprender os princípios que separam quem sobrevive de quem prospera na adversidade, mas atenção, cada detalhe aqui foi pensado estrategicamente. Pular 30 segundos pode significar perder exatamente a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Pessoal, então deixa aquele like agora, não apenas para apoiar o conteúdo, mas para você mesmo marcar que este é o momento da sua transformação. E acompanhe cada segundo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua relação com os desafios da vida. Vamos começar? O homem que agradecia pelas tempestades. Existe uma pergunta que assombra a humanidade, desde que o primeiro ser humano sofreu sua primeira perda. Por que alguns são destruídos pelo sofrimento enquanto outros emergem dele como titãs? Esta não é uma questão retórica, é o enigma central da existência humana e a resposta está escondida em um lugar que poucos têm coragem de olhar. O último dia do homem comum. Deixe-me te contar sobre um homem. Não vou te dar seu nome ainda, você vai entendê-lo pelo que ele se tornou, não pelo que foi chamado. Aos 42 anos, este homem tinha tudo que a sociedade moderna promete como felicidade. Uma carreira promissora, uma família que o amava, segurança financeira suficiente para dormir tranquilo. Ele não era extraordinário. Era como nós. Acordava, trabalhava, voltava para casa, acreditava que controlava sua vida. Até a terça-feira, em que tudo desmoronou. Em um intervalo de 18 meses, ele perdeu o emprego em uma reestruturação corporativa. Sua esposa, cansada da tensão financeira e emocional, pediu o divórcio. Seu pai, o homem que ele considerava indestrutível, foi diagnosticado com uma doença terminal. E como se o universo estivesse testando até onde um ser humano pode ser dobrado antes de quebrar, uma má decisão de investimento, tomada em desespero, evaporou suas economias. A maioria das pessoas que ouvem esta história sente pena, balançam a cabeça, murmuram condolências, agradecem silenciosamente por não serem eles. Mas este homem fez algo diferente. Ele sorriu. A anatomia do colapso. Antes de você julgar essa reação como loucura ou negação, precisa entender algo fundamental sobre a natureza da fragilidade humana. Nós fomos condicionados, programados, na verdade menos a acreditar em uma mentira tão profunda que nem percebemos que a carregamos. A mentira é esta: a boa vida é aquela livre de problemas. Construímos toda a nossa civilização em torno dessa falsa promessa. Compramos seguros contra tudo. Criamos sistemas de segurança. Buscamos estabilidade, previsibilidade, conforto. E quando algo ameaça esse equilíbrio cuidadosamente construído, entramos em pânico. Marcus Aurelius, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, escreveu em suas meditações privadas algo que deveria estar gravado na consciência de cada ser humano: há impedimento à ação, avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Leia isso novamente. Deixe as palavras penetrarem além da compreensão superficial. O obstáculo não é algo a ser removido do caminho. O obstáculo é o caminho. O vidro e o vento. Nassim, Nicholas Taleb, o pensador contemporâneo, que deu nome ao conceito de antifragilidade, fez uma observação crucial. Existem 3 tipos de sistemas no universo. O primeiro é frágil, como um copo de cristal, quebra sob pressão. A maioria de nós vive como cristal menos bonitos, valiosos, mas sempre há um acidente de distância da destruição total. O segundo é robusto, como uma pedra, resiste ao impacto sem se alterar. Muitos de nós aspiramos a isso, ser fortes o suficiente para aguentar qualquer coisa, mas robustez ainda é apenas sobrevivência. O terceiro tipo é antifrágil, e aqui está onde a magia menos e o terror menos começam. Sistemas antifrágeis não apenas resistem ao caos, eles precisam dele. Eles se fortalecem com ele. Seus músculos não crescem no conforto da poltrona, menos eles crescem quando são destruídos no treino, e se reconstroem mais fortes. Seu sistema imunológico não se fortalece na esterilidade. Ele precisa de exposição a patógenos para desenvolver defesas. E você, criatura humana complexa e magnífica, não foi projetado para a estabilidade. Você foi projetado para o crescimento através do estresse. O erro fatal. Mas aqui está o problema que nos consome. Nós confundimos conforto com bem-estar.
Olhe ao seu redor. Veja como vivemos. Evitamos conversas difíceis. Fugimos de emoções desconfortáveis. Distraímos-nos infinitamente para não enfrentar verdades inconvenientes. Quando algo dói, nossa primeira reação é anestesiar, suprimir, escapar. Epicteto, que passou a primeira metade de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores professores de filosofia da história, tinha uma visão radical sobre o sofrimento. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Pensiveness não é a perda do emprego que te destrói. É o que você decide que essa perda significa. Não é o término do relacionamento que te paralisa menos. É a história que você conta sobre o que isso diz sobre você. Não é o fracasso que te define, é sua interpretação dele. A realidade objetiva é neutra. Nós atingimos com significado. E aqui está a verdade libertadora e aterrorizante. Se você tem o poder de criar o significado, tem o poder de mudá-lo. O retorno do homem. Volte comigo aquele homem que perdeu tudo. Aquele que sorriu diante das ruínas de sua vida. 6 meses após o colapso total, ele estava vivendo em um apartamento minúsculo, trabalhando em 3 empregos de meio período, vendo seu pai uma vez por semana no hospital. Em qualquer métrica convencional, ele havia falhado, mas algo nele havia mudado fundamentalmente. Ele me disse algo que ainda ecoa em minha mente. Eu passei 42 anos tentando controlar um rio com as mãos. Agora eu aprendi a nadar. Essa não foi aceitação passiva. Não foi resignação. Foi algo muito mais poderoso. Foi o reconhecimento de que a força não vem de evitar as ondas, mas de aprender a se mover através delas. Sêneca, o conselheiro do imperador Nero, que eventualmente seria forçado a cometer suicídio, por ordem imperial, escreveu algo profético em suas cartas. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas ele não parou aí. Ele foi mais fundo, mais sombrio, mais verdadeiro. É na prosperidade que precisamos de moderação e na adversidade que precisamos de coragem. O verdadeiro teste do caráter não é como agimos quando tudo está bem, mas como nos levantamos quando tudo desmorona. A escolha é invisível. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A cada momento, você está fazendo uma escolha invisível. Não é uma escolha consciente. É mais profunda que isso. É uma orientação fundamental da alma. Você está escolhendo ser cristal ou músculo. O cristal diz: proteja-me das tempestades. O músculo diz: traga as tempestades. Eu preciso delas para crescer. O cristal vive com medo. O músculo vive com propósito. E nós, você, eu, todos nós fomos treinados a sermos cristais em um mundo que exige músculos. O veneno do conforto. Existe uma droga mais viciante que qualquer substância química: a ilusão de segurança. Nós nos dopamos com ela diariamente. Verificamos obsessivamente nossas contas bancárias. Planejamos cada detalhe. Criamos planos de contingência para os planos de contingência. E quando algo escapa ao nosso controle, menos como inevitavelmente acontece, entramos em colapso. Por quê? Porque construímos nossa identidade inteira sobre fundações de areia. Marcus Aurelius, governando o maior império do mundo, enfrentando pragas, guerras e traições, escreveu isto em seu diário pessoal. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso, e você encontrará força. Leia isso como se sua vida dependesse disso. Porque depender. Você não controla a economia. Você não controla as decisões de outras pessoas. Você não controla a doença, o acidente, a traição, a perda. Você não controla quase nada do que acontece ao seu redor. Mas você controla tudo o que acontece dentro de você. A pergunta que muda tudo. Então agora volto à pergunta que abriu esta jornada. Por que alguns são destruídos pelo sofrimento, enquanto outros emergem dele como titãs? A resposta não está na intensidade do sofrimento, não está na quantidade de perdas, não está na gravidade dos obstáculos. A resposta está em algo muito mais simples e infinitamente mais difícil. Está na relação que você constrói com o caos inevitável da existência. Aquele homem que perdeu tudo não se tornou mais forte apesar das perdas. Ele se tornou mais forte através delas. Não porque as perdas eram boas, elas eram terríveis, mas porque ele recusou a dar a elas o poder de definir quem ele era. E aqui está o que ninguém te conta. Essa capacidade não é um dom místico reservado para alguns poucos escolhidos. É uma habilidade. Uma habilidade que pode ser treinada, desenvolvida, forjada, mas requer algo que nossa sociedade moderna perdeu: disposição para sofrer conscientemente. O treino invisível. Epicteto tinha um exercício que ele prescrevia para seus alunos. Era tão simples que parecia tolo, tão profundo que mudava vidas. Toda manhã, antes de deixar sua cama, você deveria dizer a si mesmo: hoje eu vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas
e egoístas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a natureza do bem e sua beleza, e a natureza do mal e sua feiura. Eu sei que aqueles que fazem o mal são meus parentes, não por sangue ou nascimento, mas por compartilhar a mesma razão e parcela de divindade. Portanto, nada do que eles fazem pode me ferir, porque ninguém pode me envolver em feiura. Nem posso ficar irritado com meu parente ou odiá-lo. Você vê o que ele está fazendo? Ele não está evitando o problema. Ele está se preparando para ele. Ele está removendo o poder do inesperado ao torná-lo esperado. Esta é a essência da antifragilidade psicológica. Você não espera que o mundo seja gentil. Você se torna forte o suficiente para que a crueldade do mundo não te defina. A verdade inconveniente aqui está uma verdade que vai contra tudo que a indústria da autoajuda moderna te vendeu. Você não precisa de mais positividade. Você precisa de mais realismo. A positividade tóxica te diz: pense positivo e tudo ficará bem. O realismo estoico te diz: tudo pode dar errado, e provavelmente dará. Então o que você vai fazer quando isso acontecer? Um te deixa frágil vestido de outro. O outro te torna antifrágil, armado, com preparação. Sêneca praticava algo radical. Uma vez por mês, ele voluntariamente viveria como um mendigo, dormiria no chão, comeria a comida mais simples, vestiria as roupas mais baratas. Por quê? Para lembrar a si mesmo de que, se perdesse tudo, sobreviveria. Para treinar sua mente a não temer a perda, porque já havia experimentado a versão mais extrema dela, voluntariamente. Isso não é masoquismo. É treinamento. Você treina seus músculos levantando pesos não porque ama a dor, mas porque ama a força que vem depois dela. Da mesma forma, você treina sua mente enfrentando desconfortos, não porque ama sofrer, mas porque ama a liberdade que vem de não ser controlado pelo medo do sofrimento. O segredo escondido. E agora chegamos ao núcleo pulsante desta verdade. A antifragilidade não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar invencível. Há uma diferença crucial aqui. Insensível significa morto por dentro. Significa que você construiu muros tão altos que nada pode te alcançar, menos nem a dor, nem a alegria. Invencível significa que você sente tudo profundamente, mas nada te controla. Você ama plenamente, sabendo que pode perder. Você se importa profundamente, sabendo que pode ser decepcionado. Você investe completamente, sabendo que pode falhar. E quando a perda vem, não se vem. Quando você não quebra, você dobra, absorve o impacto e retorna mais forte. Esta é a diferença entre o cristal e a árvore. O cristal é rígido, perfeito, imutável, e quebra com o primeiro vento forte. A árvore se dobra, se contorce, até parece que vai quebrar menos. Mas quando a tempestade passa, ela ainda está de pé, e suas raízes estão mais profundas. Parte 2. A forja da alma invencível, o laboratório do sofrimento. Existe um lugar onde todas as teorias sobre força mental se tornam irrelevantes. Um lugar onde a filosofia encontra a realidade nua e brutal. Um lugar onde você descobre quem realmente é. Esse lugar não é um campo de batalha físico. É o momento em que você está sozinho, às 3 da manhã, e não consegue mais fugir de si mesmo. Deixe-me te mostrar o que acontece nesse momento de verdade. Quando aquele homem, menos aquele que perdeu tudo, estava sentado no chão vazio de seu apartamento minúsculo, cercado pelas caixas de papelão que continham os restos de sua vida anterior, ele enfrentou uma escolha que define toda a existência humana. Ele podia olhar para aquelas caixas e ver fracasso, ou podia ver libertação. Ele podia olhar para o vazio e ver perda, ou podia ver potencial. Ele podia olhar para si mesmo e ver um homem destruído, ou podia ver matéria-prima. A escolha que ele fez naquele momento não foi uma decisão consciente, foi um reflexo, o resultado de milhares de pequenas escolhas que o precederam. E aqui está o que nós precisamos entender com urgência cristalina. Você está fazendo essas pequenas escolhas agora, neste momento. Enquanto lê estas palavras, você está se tornando cristal ou músculo, frágil ou antifrágil, vítima ou arquiteto. E a maioria de nós nem percebe que está escolhendo a anatomia do controle. Epicteto desenhou uma linha na areia da consciência humana. De um lado dessa linha, ele colocou tudo que está sob nosso controle. Do outro lado, tudo que não está, per simples, quase infantil. Mas quando você realmente examina essa linha, quando você honestamente categoriza cada aspecto de sua vida, algo aterrorizante e libertador acontece simultaneamente. Você descobre que controla quase nada. Você não controla se vai acordar amanhã. Você não controla se a pessoa que ama vai continuar te amando. Você não controla se o mercado vai colapsar. Você não controla se uma célula no seu corpo vai sofrer uma mutação e se tornar cancerígena. Você não controla se alguém vai te trair, te abandonar, te decepcionar. A lista de coisas fora do seu controle é infinita.
E aqui está onde a maioria das pessoas entra em pânico. Porque se não controlamos quase nada, o que nos resta? Nos resta tudo que importa. Você controla sua atenção, você controla sua interpretação, você controla suas ações, você controla seus valores, você controla como você responde quando o mundo te atinge. E ele vai te atingir. Marcus Aurelius, enfrentando pragas que matavam milhares, invasões bárbaras nas fronteiras, conspirações dentro de sua própria corte, escreveu isso em seu diário. Se você é angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Leia isso como um diagnóstico médico, porque é exatamente isso. A dor que você sente não vem dos eventos, vem de suas crenças sobre esses eventos. O experimento radical. Vou te propor algo radical, algo que vai contra toda a programação social que você recebeu. Por um dia inteiro menos apenas 24 horas, experimente viver como se você não pudesse controlar nada além de suas próprias reações. Não tente controlar o trânsito, não tente controlar o humor de outras pessoas, não tente controlar resultados, não tente controlar o reconhecimento que recebe, não tente controlar o que os outros pensam de você, apenas controle como você responde. Parece impossível, é porque você está viciado em controle. E como todo vício, esse te está matando lentamente. Nassim Taleb observou algo fascinante sobre sistemas antifrágeis. Eles não apenas toleram a aleatoriedade, eles a exploram, eles transformam caos em combustível, mas como? A resposta está na diferença entre planejamento e preparação. Planejamento é quando você tenta prever o futuro e criar um caminho fixo para ele. É rígido, é frágil. Quando o plano quebra menos e sempre quebra, você quebra junto. Preparação é quando você desenvolve capacidades que servem em múltiplos cenários. É flexível. É antifrágil. Quando o inesperado acontece, voca-se e adopta. A verdade sobre a virtude, aqui chegamos a algo que soa antiquado, quase religioso, mas é absolutamente crucial. Virtude não é um ornamento moral, é uma tecnologia de sobrevivência. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Mas eles não as viam como regras morais impostas externamente. Eles as viam como ferramentas funcionais para uma vida invencível. Vamos dissecar isso porque é crítico. Sabedoria não é sobre ser inteligente, é sobre distinguir o que você controla do que você não controla e investir sua energia apenas no primeiro. Justiça não é sobre seguir regras sociais, é sobre reconhecer que você faz parte de um sistema maior e que destruir outros é, em última análise, destruir a si mesmo. Coragem não é ausência de medo, é ação na presença do medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando cada célula do seu corpo grita para fugir. Temperança não é sobre negação puritana, é sobre não ser escravo de seus impulsos. É sobre manter o controle interno enquanto o mundo externo desmorona. Você vê o que essas virtudes realmente são? São as características de um sistema antifrágil. Sabedoria te dá foco, justiça te dá conexão, coragem te dá ação, temperança te dá estabilidade. Juntas, elas criam algo indestrutível. O paradoxo do desapego aqui está onde a filosofia se torna contraintuitiva e profundamente verdadeira. Quanto mais você se apega aos resultados, mais frágil você se torna. Pense nisso como física básica. Quando você segura algo com muita força, qualquer movimento ameaça quebrá-lo. Quando você segura algo levemente, pode absorver os choques. Sêneca tinha uma prática. Toda manhã, ele olhava para tudo que amava menos sua casa, seus livros, sua família menos, e se dizia: isso não é meu, isso me foi emprestado. Um dia será tomado de volta. Isso não o tornava menos amoroso, tornava seu amor mais puro. Porque quando você ama algo, sabendo que é temporário, você realmente presta atenção. Você realmente valoriza. Você não toma por garantido. E quando é tirado de você, não se. Quando, você não fica chocado. Você sabia que esse dia viria. Você está preparado. Essa não é resignação. É liberdade. É a liberdade de investir completamente sem medo de perder. É a liberdade de se importar profundamente, sem ser destruído pela perda. É a liberdade de viver plenamente sabendo que tudo é temporário. A prática diária da invencibilidade. Agora vamos ao concreto, porque filosofia sem prática é apenas entretenimento intelectual. Todo dia, sem exceção, aquele homem fazia 3 coisas. Primeiro, pela manhã, antes de qualquer outra coisa, ele perguntava: o que está sob meu controle hoje? Não o que eu quero que aconteça. Não o que eu espero, mas o que eu realmente controlo. A lista era sempre pequena: suas escolhas, suas ações, suas reações, seu esforço,
sua atenção, e ele decidia investir 100% de sua energia apenas nessas coisas. Segundo, durante o dia, sempre que algo o frustrava, ele pausava e fazia uma pergunta devastadoramente simples. Isso está sob meu controle? Se sim, ele agia. Se não, ele soltava. Parece fácil, é agonizantemente difícil, porque nós somos viciados em nos preocupar com coisas que não controlamos. É um hábito tão profundo que nem o percebemos. Mas aqui está a verdade brutal. Toda vez que você se preocupa com algo fora do seu controle, você está escolhendo ser frágil. Terceiro, à noite, antes de dormir, ele revisava o dia e perguntava: onde eu fui forte? Onde eu fui fraco? Onde eu posso melhorar? Não como julgamento, como treino. Marcos Aurelius fazia isso todas as noites. Ele escreveu em suas meditações: nunca deixe o sol se pôr em sua raiva. Revise suas ações. Onde você errou? O que você fez? O que você deixou de fazer que deveria ter feito? Esta prática não é sobre perfeição, é sobre direção. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar melhorando. O inimigo interno. Mas existe um obstáculo que bloqueia tudo isso. Um inimigo tão insidioso que a maioria das pessoas nunca o identifica. Esse inimigo não é o mundo externo. É algo muito mais perigoso. É a voz dentro da sua cabeça que diz: eu mereço melhor. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Eu não posso lidar com isso. Não é justo. Essa voz menos essa narrativa interna de vitimização. É o veneno que transforma contratempos em tragédias. Epicteto era brutal sobre isso. Não são as coisas que acontecem que nos perturbam, mas o que dizemos sobre as coisas que acontecem. Então mude o que você diz. Quando você perde o emprego, a voz da fragilidade diz: minha vida acabou. A voz da antifragilidade diz: interessante. O que eu vou construir agora? Quando o relacionamento termina, a fragilidade diz: eu nunca vou encontrar outra pessoa. A antifragilidade diz: agora eu sei mais sobre o que eu realmente preciso. Quando você falha, a fragilidade diz: eu sou um fracasso. A antifragilidade diz: eu aprendi algo valioso que não teria aprendido de outra forma. A diferença não está nos eventos, está na narrativa. E aqui está o poder que ninguém te conta. Você é o narrador. Você escolhe a história. A forja do caráter. Você sabe por que chamamos dificuldades de provações? Porque elas provam algo. Elas revelam o que está realmente dentro de você. O ouro não é criado no conforto, é purificado no fogo. O diamante não é formado na superfície, é criado sob pressão inimaginável. E você não se torna quem realmente é nas manhãs ensolaradas. Você se torna quem é nas noites mais escuras. Sêneca escreveu algo que deveria estar tatuado na consciência de todo ser humano. Um homem que sofreu antes de precisar sofrer, sofre mais do que o necessário. Pense nisso. A maior parte do nosso sofrimento é antecipado, não real. Nós sofremos com coisas que nunca acontecem. Nós nos torturamos com cenários imaginários. Nós vivemos 1000 mortes em nossa mente antes de morrer uma vez, na realidade. Essa é a essência da fragilidade. Viver no futuro temido, em vez do presente real. E a essência da antifragilidade é simples: estar completamente presente no que é, não no que poderia ser. O momento da transformação. Volte comigo àquele apartamento vazio, aquelas caixas de papelão, aquele homem sentado no chão. O que realmente aconteceu naquele momento? Ele não teve uma epifania mística, não ouviu uma voz do céu, não encontrou um livro mágico com todas as respostas. Ele simplesmente fez uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, ele perguntou: o que isso está me ensinando? Em vez de perguntar como eu volto para onde estava, ele perguntou quem eu posso me tornar a partir daqui. Em vez de perguntar como eu evito mais dor, ele perguntou como eu uso essa dor para crescer. Uma mudança na pergunta mudou toda a trajetória. E nós, você e eu, estamos fazendo essas perguntas agora. A cada momento, a cada desafio, as perguntas que fazemos determinam as respostas que encontramos. Pergunte perguntas de vítima. Você encontra respostas de vítima. Pergunte perguntas de poder. Você encontra respostas de poder. A verdade sobre a resiliência aqui está algo que a psicologia moderna está começando a descobrir. Mas os estoicos sabiam há 2000 anos. Resiliência não é algo que você tem ou não tem. É algo que você treina, como um músculo. E assim como um músculo, ela cresce através da resistência progressiva. Você não constrói força levantando pesos leves confortavelmente. Você constrói força levantando pesos que te desafiam até o limite. Da mesma forma, você não constrói resiliência psicológica evitando desconforto.
você a constrói enfrentando progressivamente desafios maiores. Isso não significa buscar sofrimento desnecessário. Significa não fugir do sofrimento necessário. Significa dizer sim ao desafio que te assusta, mas te chama. Significa ter a conversa difícil, em vez de evitá-la. Significa enfrentar a verdade sobre você mesmo, em vez de se esconder dela. Significa fazer o trabalho duro que ninguém mais quer fazer. Cada vez que você faz isso, você fica mais forte. E aqui está o segredo que muda tudo. A força que você constrói em uma área se transfere para todas as outras. Quando você aprende a enfrentar desconforto físico, você fica melhor em enfrentar desconforto emocional. Quando você aprende a persistir em um projeto difícil, você fica melhor em persistir em relacionamentos difíceis. Quando você aprende a controlar sua raiva em uma situação, você fica melhor em controlá-la em todas as situações. O treinamento é transferível. A força é universal. O preço da invencibilidade, mas sejamos honestos. Completamente honestos. Esse caminho não é fácil, não é confortável, não é o que os algoritmos das redes sociais vão te recomendar. Tornar-se antifrágil significa voluntariamente escolher o caminho mais difícil. Significa desistir da ilusão de controle em troca do controle real. Significa trocar conforto temporário por força permanente. Significa aceitar que você vai sofrer menos, mas escolher o sofrimento que constrói, em vez do sofrimento que destrói. Marcos Aurelius, o homem mais poderoso do mundo conhecido, poderia ter vivido em luxo absoluto, mas ele escolheu disciplina, ele escolheu temperança, ele escolheu dificuldade. Por quê? Porque ele entendeu algo fundamental. Conforto não produz excelência. Desafio produz. E ele queria excelência, não conforto. A jornada continua. Aquele homem no apartamento vazio, ele não se transformou da noite para o dia. A transformação levou meses, anos, e continua acontecendo. Porque antifragilidade não é um destino, e um processo. Você nunca chega lá, você está sempre se tornando. E cada desafio é uma oportunidade para fortalecer o que você está se tornando. 6 meses após aquele momento no chão, ele tinha reconstruído uma vida. Não a antiga vida, menos uma nova, mais simples, mais verdadeira, mais sua. Ano depois, ele tinha aprendido habilidades que nunca teria aprendido se não tivesse perdido tudo. 2 anos depois, ele estava ajudando outros homens e mulheres que passavam pelo que ele passou. E quando alguém lhe perguntou se ele lamentava o que aconteceu, ele respondeu algo que ainda me assombra. Eu não agradeceria por aquilo ter acontecido, mas eu agradeço pelo homem que me tornei por causa disso. Você vê a diferença? Ele não romantizou o sofrimento, mas ele extraiu o valor dele. Ele não fingiu que a dor não era real, mas ele recusou a deixar a dor defini-lo. Ele não disse que tudo acontece por uma razão, mas ele criou razão no que aconteceu.